Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui. Então, nós vamos começar agora, dentro da disciplina, a última parte, o último bloco do que foi proposto. Então, começamos inicialmente com citologia, passamos por embriologia, e agora, para finalizar a nossa disciplina, vamos começar histologia. Que vocês podem estar se perguntando, certo, vamos estudar o que agora, se tudo até agora foi tão difícil e com nomes muito complicados? Histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos. Porém, não desse tipo, porque estudar isso aqui seria muito fácil, certo? São tecidos biológicos. E vocês podem também se perguntar, mas qual a diferença da citologia para a histologia? Quando nós estamos falando de histologia, estamos falando de células que desempenham juntas a mesma função. Então, a histologia é o estudo dos tecidos do corpo, de como esse tecido se organiza e constrói os órgãos. Também tem essa diferença. Uma célula isolada é apenas uma célula. O grupo de células que tem a mesma função, a mesma característica, elas vão formar um tecido, e um tecido complexo forma um órgão. E existem 4 tipos de tecido fundamental, que é o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Nessa aula, nós vamos nos ater inicialmente apenas ao tecido epitelial, que já é muito vasto nas suas particularidades. O que é um tecido? Um grupo de células que se agrupa de forma organizada para funcionar de maneira integrada. Como é que isso funciona? Essas células têm que ter uma comunicação através de junções intracelulares ou junções comunicantes. Tem que existir uma adesão, receptores na membrana que identifiquem aquele tipo de tecido, integração com os elementos extracelulares. É de extrema importância que um tecido ele consiga se relacionar com o meio externo, porque é do meio externo que vem os sinais para aquele tecido se reorganizar e se estruturar. Por exemplo, se você tem um corte no seu dedo, então o tecido epitelial precisa de um sinal externo para entender que ele precisa se regenerar. Se não existe o sinal, a pele está íntegra, então ela segue a vida normal. Todos os tecidos do organismo humano são gerados durante a fase de gastrulação, que a gente já viu em embriologia o que é gastrulação, quando são formados os folhetos embrionários. Então, da ectoderme e endoderme vai vir tecido epitelial e as glândulas, que nós vamos falar o que são glândulas. A ectoderme vem o tecido nervoso, e da mesoderme o tecido muscular e conjuntivo. São essas as fases que esses folhetos que vão gerar esse tipo de tecido. Trazendo no próximo slide, trazendo a ideia de um quadro para organizar um pouco mais esses 4 tipos. Então, nós temos tecido nervoso, que são células com longos prolongamentos, matriz extracelular, quase que nenhuma, função principal, transmitir pulso nervoso. Então, a característica principal do tecido nervoso é essa. O tecido epitelial são células poliédricas e justapostas. O que é um poliedro? É uma estrutura que pode ter formatos diferentes, ou um cilindro, ou algo mais cuboide, são formas diferentes. A matriz extracelular pode ser em pequena quantidade, e falando de tecido epitelial, geralmente é pouquíssima matriz extracelular. A função principal, revestimento de superfícies ou cavidades do corpo e também secreção. Tecido muscular, células alongadas e contráteis. A matriz extracelular é moderada e a função principal do tecido muscular é movimento. Falando do conjuntivo, que é o 4º tipo de tecido, as células são vários tipos de células fixas e migratórias. A matriz ela pode ser abundante e a principal função é apoio e proteção. Dando destaque agora ao tecido epitelial. Aqui nós vamos falar sobre função, origem, onde se encontram os tipos de tecido e afins. O tecido epitelial é um grupo de células que se apresenta de forma justaposta, com superfície livre, permitindo que o tecido seja encontrado revestindo as superfícies corporais que ficam em contato com o meio externo e as cavidades do organismo, por exemplo, o sistema vascular, o trato respiratório e o tubo digestivo. 2 coisas importantes a saber, principalmente sobre o tecido epitelial. O que é uma célula justaposta? Uma célula justaposta é aquela que está necessariamente colada uma à outra e que quase não existe nada intermediando entre elas. Células justapostas.
fixas, coladinhas umas às outras. E sempre vai ter que ter uma parte em contato com um meio fora desse tecido. Por exemplo, vamos imaginar a nossa pele, que é um tecido epitelial. Tem uma parte dela que está colocada para o meio externo, enquanto tem uma base que está sendo gerada das células para cima. O tecido epitelial também é responsável pela formação da porção secretora, também chamada de parênquima, das glândulas endócrinas e exócrinas, que nós vamos falar mais no final do vídeo, com a diferença de uma para outra. E, finalmente, algumas células epiteliais podem apresentar especializações que permitem sua atuação como receptora nas funções de tato, olfato e paladar. Quando a gente fala de célula epitelial, ou do tecido epitelial principalmente, nós temos que entender que existem alguns domínios. Como eu falei, são células justapostas, elas são coladas umas às outras. Ela tem um meio livre para ter contato com o meio externo, ou a luz do vaso, ou algo que está externo a elas. E ela também é nutrida e é formada a partir de alguma coisa. Então nós temos 3 principais domínios, ou camadas, ou regiões. Então, a parte livre, que fica voltada para o meio externo, é chamada de domínio, ou área, ou camada apical, ou livre. Está sempre voltada para o meio externo, para a cavidade de um órgão ou tubo fechado. Como elas são coladas umas às outras, o que fazem com que elas se juntem, também é chamado de um domínio lateral, que pode ser encontrado nas junções celulares, as estruturas que participam direta e indiretamente da coesão. Célula justaposta, coesão, fala a mesma coisa. É a junção de uma com a outra. E o domínio basal, que é a fronteira com o tecido conjuntivo, que essa membrana basal, esse domínio basal, é a que vai dar uma âncora, uma fixação para o tecido epitelial, e que, de certo modo, vai nutrir e propiciar com que o tecido seja sempre regenerado. E também tem uma figura mais ou menos ilustrando isso. A zona apical, o domínio lateral e o domínio basal. E dentro de cada um deles, a gente vai ter algumas particularidades também. No domínio apical ou livre, alguns tipos de células epiteliais presentes, por exemplo, na traqueia e também no intestino, eles vão ter, como é que eu posso dizer, estruturas específicas que vão ajudar. A zona apical da traqueia, a gente vai ter os cílios, que vai permitir com que a secreção de algumas substâncias, mas que também facilita para que não se entre no nosso tecido respiratório muitos micro-organismos patógenos. Então, os cílios, eles facilitam, eles fazem um movimento de limpeza. Então, daí a necessidade de sempre estar, invariavelmente, tossindo quando tem alguma coisa muito estranha. São os cílios que ajudam a colocar os potenciais patógenos para o meio externo. Falando das junções ou do domínio lateral, eu preciso que vocês entendam os 3 tipos que acontecem. Eu tenho a junção de oclusão, que é localizada principalmente mais próxima à região apical, então dentro de uma célula epitelial, mas na sua zona próxima à base, que vai para o meio externo, eu tenho a junção de oclusão, que eles impedem a passagem de substâncias entre 2 células vizinhas, mas também mobilizam a moléculas sinalizadoras para a superfície celular. Elas facilitam essa comunicação de zona externa e interna. Falando de forma mais lateral, nós temos a junção de adesão ou fixação, que é responsável pela estabilização mecânica das células epiteliais. São ancoradas no citoesqueleto das células, a gente já sabe que é citoesqueleto, e permite a passagem de sinais, sendo importantes para o processo de direção e reconhecimento celular. Então, essa tipo de junção, ela está entre uma célula e outra. A primeira é mais a zona apical, a segunda está mais dentro, no meio da célula, juntando as duas. Então, tem uma comunicação entre elas aqui, que deixa elas fixas, mas também funciona como sinalizadora. E também existe uma junção comunicante, que permite a difusão de pequenas moléculas entre as 2 células, garante atividade coordenada entre células que formam um tecido. Histologicamente falando, não tem grande diferença de sua localização, ela pode estar durante toda a membrana que liga uma célula a outra. Mas nessa figura que está do lado, para ficar um pouco mais didático, a gente meio que separou como se fosse por grades. Então, a junção de oclusão é mais superficial,
A de adesão é mais mediana, enquanto que a junção comunicante está mais periférica, mais embaixo. Mas não quer dizer que seja sempre nessa ordem. Membrana basal. Ela pode ser dividida em duas regiões distintas, que é a própria lâmina basal, ou posso chamar também de lâmina densa, e também a lâmina reticular. Na lâmina basal, eu tenho uma porção da membrana basal mais próxima da célula epitelial. Então, se for considerar essa membrana basal a mais próxima das células epiteliais, eu vou chamar de lâmina densa. Do que é formada essa lâmina densa? Por colágeno do tipo 4, também por muitos proteoglicanos e glicoproteínas, e é responsável pela inserção de células do tecido epitelial ao tecido conjuntivo. É a âncora mesmo que faz uma coisa da outra. E tem uma explicação do porquê tem que existir uma âncora intermediando as duas estruturas. E também tem a fibra reticular, que é a camada formada por fibras de colágeno tipo 3. Então, dentro dessa camada, dessa lâmina reticular, existem algumas estruturas que alguns autores afirmam que é uma diferença dentro da lâmina basal, então por isso que separam duas estruturas, mas muitos autores não consideram que existem dentro da membrana basal duas estruturas e sim apenas uma. Mas de forma didática, o que a maioria ainda propaga é a seguinte, que dentro da lâmina basal eu tenho uma lâmina reticular, que eu também posso chamar desse jeito, que é a parte mais inferior entre as duas, que é mais próxima ao tecido conjuntivo, e por ser tão próxima, alguns autores dizem que é tecido conjuntivo, mas outros autores dizem que é lâmina basal. E o que é a principal função dessa lâmina aí? Além de ter colágeno tipo 3, a fixação das fibras de colágeno tipo 4 existe nessa lâmina basal. Então, é uma fibra de colágeno que dá sustentação ao tecido. Então, só de forma mais ilustrativa, aqui está a figura como um todo. Então, tem o epitélio com as suas células justapostas, com todos os domínios, o apical, o lateral e o basal. E logo abaixo tem o tecido conjuntivo, que vocês vão observar que existe um capilar e um terminal nervoso. Percebam, dentro das células epiteliais não existe vaso sanguíneo, o que configura o tecido como avascular. O tecido epitelial é avascularizado. Entretanto, percebam que na mesma figura o terminal nervoso ele entra dentro do tecido epitelial. Logo, o tecido epitelial, todo tecido epitelial, ele é avascularizado, porém altamente inervado. Por isso, por exemplo, que se você não fazer cortes muito profundos, você não sangra, porém você sente dor. Como é que a gente consegue perceber, por exemplo, a ideia de que uma superfície está quente ou fria? E essa resposta acontece para a gente tirar a mão. Porque o tecido epitelial ele é totalmente inervado. E esses nervos é que trazem a sensação e a especificidade de calor e frio e como isso pode ser agressivo ao corpo. Finalizando as características, são células justapostas. Eu quero que vocês decorem isso. Tipo assim, gravem para a vida. Células justapostas. Pouco material extracelular. Sustentada por tecido conjuntivo. Então, tem um tecido que vai nutrir esse tecido epitelial. Ele é avascular. Então, o tecido conjuntivo recebe nutriente e, por difusão, o tecido epitelial é nutrido. Ele é altamente inervado. Ele tem uma membrana basal, que é a membrana que diferencia o que é tecido epitelial de conjuntivo. E tem uma alta capacidade de regeneração. Justamente porque na parte basal é mais nutrida do que a parte superficial. Logo, é a linha de proliferação celular, devido aos nutrientes que ela recebe. Nesse corte histológico desse slide, vocês estão vendo uma traqueia, onde vocês podem ver bem embaixo a lâmina própria do tecido conjuntivo, que tem esses traços totalmente incoerentes, parece uma coisa muito estranha, não tem uma forma muito definida. E vocês conseguem perceber, a partir de uma linha, eu tenho células com grandes núcleos, e a partir delas eu tenho várias camadinhas, chegando em uma zona que tem uns cílios. Isso é um tecido de traqueia. Classificação do tecido epitelial. Mesmo sendo um tecido
vasto no corpo, ele tem muitas classificações porque ele se apresenta de forma diferente. Então, eu posso ter a classificação por dois critérios, critério de função ou critério de morfologia. No geral, o que eu vou definir aqui, ele está um pouco misto por função e por morfologia. Porque alguns autores gostam de dividir, mas didaticamente falando fica mais confuso do que auxilia nos estudos. Falando das funções atribuídas ao tecido epitelial, nós vamos ter a proteção mecânica, a absorção e transporte e percepção de estímulo físico e químico. Proteção mecânica, a função protetora do tecido pode ser observada na pele. Proteção mecânica, a gente não tem grandes lesões, infusão de micro-organismos, porque a pele é um tecido contínuo, então protege mecanicamente. A absorção e transporte, tecido epitelial de absorção na mucosa intestinal e revestimento à luz dos vasos sanguíneos. Então, absorção pelo intestino, pelas microvilosidades, que é um tecido epitelial, e transporte, por exemplo, pelas vias sanguíneas. Então, como é que a gente recebe nutriente? Então, os vasos têm tecido epitelial que serve de absorção. E percepção de estímulo físico e químico, praticamente todos os locais que apresentam revestimento de tecido epitelial são capazes de realizar essa função. A exemplo, mucosa do nariz, que percebe um cheiro de café. Esse é um estímulo químico. O cheiro no café, um cheiro no chocolate, cheiro de comida. Epitélio glandular, que aí também é de função, que a principal característica é produzir e eliminar substâncias de origem proteica, lipídica ou glicídica para o meio externo. A função de secreção ela acontece porque eu tenho ou células isoladas, que eu vou chamar de células caliciformes, que aí eu vou ter muito mais para tecido respiratório, de traqueia. E eu vou ter outras células, ou melhor, vou ter glândulas, que é um conjunto de células que fazem especificamente a função de secretar. Que mais para o final eu tenho exemplos e vou dizer como é que existem glândulas endócrinas e exócrinas. Então, de forma mais didática, tem uma imagem demonstrando as várias funções que o tecido epitelial pode ter. Então, absorção, secreção, filtragem, sensação, movimento, troca gasosa, que seria a absorção. Então, todos eles estão descritos aí. Eu também posso classificar o tecido epitelial por número de camadas. Então, é daí que fica um pouco mais complicado a gente conseguir entender todos eles, porque aparentemente são todos muito semelhantes, mas têm diferenças. Eu posso classificar o epitélio ainda pelo número de camadas. Então, eu tenho um epitélio simples, que nada mais é do que apenas uma única camada de células, como se fossem todas aqui, uma única camada. Eu também posso ter ele pseudoestratificado, onde eu tenho várias células postas em jeitos diferentes, que ela vai parecer que tem estratos, mas não é. E eu tenho o epitélio estratificado, que seria justamente um epitélio bem organizado em estratos e que fica um sobre o outro. Então tem um grupo de células aqui, um grupo de células aqui, tudo bem organizadinho, como estratos. Eu ainda posso continuar classificando as células do tecido epitelial através da sua forma. Ainda posso classificar as células a partir da forma que elas se apresentam. Então, eu tenho o epitélio simples cúbico. O que é um cubo é exatamente como um dado. Então, eu tenho um tecido formado apenas de células que se assemelham muito a um dado, um colado ao outro. É um tipo de célula que compõe um tecido renal. Eu tenho um epitélio simples pavimentoso, que é quando a largura da célula é superior à sua altura. Então, eu tenho células mais largas do que altas. É muito comumente encontrado em vasos sanguíneos. E o epitélio simples prismático colunar, que é quando a altura da célula é superior à sua largura. Então, tem células mais altas do que largas. Isso é esse jeito aqui. Que é muito encontrado no intestino delgado. Falando em epitélio estratificado, que são os estratos que se formam, eu tenho uma modificação do epitélio simples prismático. Nem todas as células alcançam a superfície livre. Contudo, todas elas mantêm contato com a lâmina basal, por isso é considerado simples. A distribuição é limitada. É localizada, por exemplo, na traqueia, nos brônquios, no epitídimo e na cavidade nasal. As células variam na forma de camada para camada. Formado de camada mais externa de célula, classifica o epitélio segundo a sua forma celular. E formas de classificação vão seguir as mesmas anteriores. São cúbicas,
pavimentosas, que são as mais comuns, e as prismáticas. No epitélio estratificado, podemos encontrar 3 regiões bem marcadas nesse tipo de epitélio. O extrato basal, que as células ficam em contato direto com a membrana basal e recebem o nome desse extrato, e normalmente apresentam a forma cúbica ou prismática, já que elas estão mais em contato com aquela parte de zona, de camada, que está próximo ao tecido conjuntivo. Eu tenho o extrato médio ou espinhoso, que é justamente o que está entre um e outro. À medida que se afasta da camada basal, ela muda de forma e perde a capacidade de regeneração, já que ela não é mais tão nutrida, então ela vai sendo perdida, vai somente envelhecendo. Então, em regiões de grandes atritos, essa região média, o extrato médio, eu tenho células mais espessas e volumosas. Se for regiões mais delicadas, eu tenho elas mais delgadas, mais fininhas. E no extrato superficial, as células dessa região ficam em contato direto com a superfície externa. Elas entram em apoptose, que é aquela morte programada celular, e são constantemente perdidas durante a descamação do tecido. Então, a gente já sabe que existe o epitélio estratificado, mas eu tenho ainda 2 variantes. Eu posso ter ele não queratinizado e o queratinizado. Qual é a grande diferença de um para o outro? Falando de epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, é mais comum achar ele em mucosas. Então, mucosa da boca, mucosa intestinal, é onde a gente vai mais achar esse tipo de epitélio pavimentoso. As mucosas são regiões que revestem diferentes cavidades e órgãos tubulares pelo corpo humano. As células da camada superficial mantêm o seu núcleo e boa parte de suas organelas, ou seja, ainda são funcionais e garantem a manutenção da umidade da região, essencial para o bom funcionamento do órgão que o reveste. Então, as mucosas têm essa característica. Então, além de você imaginar que, por exemplo, a mucosa da boca, a mucosa bucal, a mucosa oral, ela, além de ter as glândulas salivares produzindo saliva para estar dentro da mucosa, as próprias células que a compõem também estão aptas a proteger e sempre deixar úmida essa camada, ou essa cavidade. Nessa imagem aqui, do ladinho, nós temos a mucosa esofágica, que é do esôfago, onde a gente tem as descrições, né? O CB é a camada basal, o TC é tecido conjuntivo, o LV é a luz do vaso, que está mais para dentro, a LE é a luz do esôfago, camada externa, e os Ns que vocês podem observar aí é N de núcleo. Então você vai ver que é um conjunto de células totalmente nucleadas e com todas as funções. Então tem um núcleo desde a camada mais basal até a mais superficial. O tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado, eu vou encontrar principalmente na pele. Por quê? Esse queratinizado, acima de todas as camadas celulares que a gente já viu no tecido anterior, acima da zona apical, aquela zona mais externa, eu tenho uma camada densa de queratina. Exatamente, queratina, aquele mesmo produto que você compra na farmacinha para passar nos cabelos, na pele e tudo mais. Na nossa pele existe naturalmente a queratina. E o que é que ela vai fazer principalmente? Acima dessa camada tem um grupo de células mortas, cujo citoplasma é preenchido por filamento de queratina, que impede a perda de água para o meio externo e a passagem de diferentes micro-organismos. Então a queratina é uma camada também protetora que funciona para a pele. Então na figura ao lado nós temos novamente um corte histológico, onde tem o MB, a membrana basal, o PD, que é as papilas dérmicas, o CE, que são as cristas epiteliais, o D é um ducto de glândula sudorípara, e o Q, que é essa camada bem densa, é a queratina. Além do tecido epitelial estratificado, nós também temos o tecido epitelial de transição. Onde é que a gente vai achar esse tipo de tecido epitelial de transição? Na bexiga, no ureter e na uretra. E nada mais é do que um tecido específico para adaptar-se à mudança de volemia, de volume. Então, porque ele vai se adaptar e adequar os seus estratos ao seu revestimento e à sua função. Então, a camada mais superficial desse tipo de tecido de transição, eu tenho células globosas, que mudam sua forma de acordo com o grau de distensão da bexiga, ou do órgão, se for a uretra ou ureter. Vamos lá. Como assim, professor? Como é que isso funciona? Todo mundo sabe que a bexiga
é um órgão oco que vai se encher de urina depois que acontece a filtração lá nos túbulos renais. Então, ela vai enchendo até o momento que, sensorialmente, se dá um sinal para o nosso cérebro que a bexiga está cheia, que tem que ser esvaziada. Mas ela vai acumulando a urina durante um tempo. Então, em média, uma bexiga tem a capacidade de reter mais ou menos até 1 litro de urina, mais ou menos. Pode ser um pouco mais se você beber mais água, um pouco menos se beber menos água. Isso aí é dependente da sua hidratação. Mas o fato dela acumular urina, ela precisa ter uma movimentação de expansão e de retração. Porque ela nem sempre vai estar super cheia e nem sempre ela vai estar totalmente vazia. Então, esse epitélio de estender, voltar, estender, voltar, eu tenho que ter um epitélio que seja capaz de entender e se remodular nas diferentes formas que ela assume. Então, daí eu tenho epitélio de transição. Então, falando de bexiga, né, especificamente, a fórmula globosa, que fica mais acima, ela vai ter isso quando o órgão está vazio, um pouco distendido. Então, ela vai estar mais leve, então a célula vai ter uma forma mais redondinha, de um globo. E quando a bexiga se estende demais, a forma fica achatada, quando o órgão estiver cheio ou no máximo da sua distensão. Então, esse é um epitélio de transição. A bexiga é um dos principais exemplos que a gente tem para isso. Dando destaque agora ao epitélio glandular. Então, o que é o epitélio glandular? A sua função primordial é secretar substâncias, como foi falado anteriormente. Então, são células ricas em retículo endoplasmático e o aparato de Golgi. Eu sei que vocês sabem o que é a função dessas duas principais organelas. A gente já estudou bastante sobre essas duas. Porém, falando de epitélio glandular, eu tenho 2 tipos, tá? Quando eu tenho uma célula dentro de um tecido que somente esta célula faz uma função de secretar alguma coisa, eu vou chamar essa célula secretora de caliciforme. Então, eu tenho, por exemplo, um tecido da traqueia, que é pseudoestratificado, é um tecido epitelial, mas dentro dela, isoladamente, em pontos específicos, eu tenho uma célula que secreta alguma coisa. Não é o tecido inteiro que secreta, é só uma célula. Esta célula é uma célula secretora, eu vou chamar ela de caliciforme. Por quê? São células que apresentam isoladamente a função secretora em epitélios de revestimento. Porém, se eu tiver um grupo de células que fazem a função de secretar, aí eu não tenho mais uma célula caliciforme, eu tenho uma glândula. E falando de tecido de epitélio glandular, eu tenho 2 tipos de glândula. As glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. Mas como é que se formam as glândulas? O princípio é praticamente o mesmo, mas era só se vai haver uma diferenciação mais para o final, o que vai classificar uma em glândula endócrina da glândula exócrina. O processo é praticamente o mesmo, porque nada mais é do que a invasão por tecido epitelial do tecido conjuntivo adjacente. Então, vamos lá. Eu tenho um tecido conjuntivo que, por algum motivo, ele é invadido, e aqui é o tecido epitelial, ele é invadido pelo tecido epitelial. Aqui há uma invasão, certo? As células epiteliais, quando invadem o tecido conjuntivo, elas vão se proliferar e diferenciar. E aí sim é que eu vou ter uma porção secretora das glândulas. Preste atenção a partir de agora. Quando uma glândula é formada, mas existe um canal de comunicação entre a glândula e o meio externo, essa glândula ela é considerada como exócrina, porque ela vai colocar a sua substância para o meio externo, para um órgão oco. Quando essa comunicação é perdida, nós temos uma glândula endócrina. Exemplos. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, toda glândula exócrina ela vai liberar a sua substância para um órgão oco. Então, glândula salivar, pâncreas, glândula sudorípara, glândula sebácea são exemplos de glândulas exócrinas, enquanto hipófise, tireoide, timo, suprarrenal, testículos e ovários e também o pâncreas tem a sua função endócrina. Então, vocês percebem que eu tenho apenas órgãos ou glândulas endócrinas e glândulas exócrinas, mas algumas podem apresentar a função mista. Vamos lá.
Como é que o pâncreas funciona como glândula endócrina e exócrina? Como é que ela funciona como uma glândula mista? Alguns produtos são produzidos a partir do parênquima pancreático, né? Que é aquelas células mais internas que produzem alguma coisa. Então vamos lá. Eu tenho insulina, que é um hormônio, amilase e lipase, que são enzimas. Então, a insulina, ela é um hormônio, então ela é colocada dentro do vaso. Enquanto que a amilase e lipase, que são enzimas que vão quebrar, respectivamente, amido, que é um tipo de açúcar, e as gorduras, que são os lipídios, são colocados dentro do órgão oco, que é o intestino. Então, é um órgão que tem função mista. Por hoje é só. Se inscreva no canal, acionem as notificações e em algum lugar por aqui vai aparecer os outros vídeos das aulas anteriores. Até mais!